Meu nome é Daniel, tenho 25 anos e tudo começou quando eu tinha 13 anos. Quando eu cheguei na Argentina, que eu conheci o mundo das drogas por conta das amizades. Eu encontrei neles o carinho, o afeto que eu não tinha dentro de casa. Você fica iludido, você fica bobo, parecendo uma criança atrás de um chocalho. Era eu, indo atrás do mundo, das luzes, das baladas, das drogas. Eu comecei a me envolver, a dançar em boates. Eu comecei a aproveitar do meu corpo, ao ponto de eu começar a sair com mulheres mais velhas, para elas fornecerem para mim drogas. Comecei a usar drogas mais pesadas, como LSD, lança-perfume. Comecei a usar, como eu chamo aqui no Brasil, balinhas, né? Que eram pílula, êxtase, ao ponto de eu ficar totalmente transtornado. Não era mais aquela mesma pessoa, já não era mais eu. Numa sexta-feira, um amigo meu me chamou de canto. E ele me disse, vamos ali comigo, tá? Vamos lá comprar cocaína. E eu fui com ele. Chegando lá, ele não comprou cocaína, né? Ele comprou crack. No momento eu disse, não, que isso aí já é demais. Ele disse, só prova. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Aquela noite eu me joguei de um penhasco, porque aquela voz não me deixava mais em paz. Os meninos que estavam naquela época comigo, eles falaram, eu duvido. Eles achavam que eu estava brincando. E eu me joguei. Me ralei, fiquei um pouco mal. Mas outro dia eu estava usando de novo. E de novo. E de novo. A minha fraqueza, pior de todas, era a cocaína, mas o crack foi o que me afundou. Eu, nessa época, quando eu vim para o Brasil, não tinha casa, eu vim só. Não tinha onde dormir. Fiquei no começo da casa da minha madrinha, depois para casa de uma tia, depois para casa de outra pessoa que cuidou de mim quando eu era pequeno por conta dos meus pais serem ausentes. Mas ninguém aceitava eu drogado dentro de casa. Ninguém aceitava um nóia dentro da sua casa. E aí eu fiquei na casa de uma tia. Aí era o único lugar que eu conseguia dormir. Eu fui me afundando cada vez mais e mais e mais na droga, ao ponto de dormir na rua. Porque ninguém me queria drogado. Mas eu tinha ainda aquela tia. Ali era o único lugar que eu conseguia dormir. E ela é obreira, né? No olhar dela eu não via condenação. No olhar dela eu via amor, compaixão, paz. Ao contrário dos outros, né? Porque naquela época todos me condenavam. Houve um interesse várias vezes de saber por que ela vivia em tanta paz. Mesmo enfrentando lutas, problemas, sabe, do dia a dia, eu via às vezes os problemas dela, falava assim, eu ficava preocupado por ela e ela olhava para mim e ela falava, calma, vai dar tudo certo. Eu falava, o que está acontecendo com essa mulher? Ela é meio maluca. Mas eu sabia dentro de mim que aquilo ali era Deus. Eu sabia que ela tinha Deus. Eu falei, ela é diferente. E aí foi quando eu, naquela situação triste, abatido, caído, sabe, eu não tinha mais nada. Nem a roupa que eu estava usando era minha, era emprestada. E eu olhei para mim mesmo e falei, olha a pessoa que eu me transformei. Um mentiroso. Tentei me matar, mesmo sabendo que eu ia para o inferno. Um nóia. Veio um pensamento que meu pai sempre me dizia, quem anda com porco, farelo come. E por conta daquelas amizades eu estava passando aquela situação. Aí eu olhei para o céu e falei, Deus, eu sei que eu não mereço nada, mas me dá uma força, me ajuda. Eu só quero uma ajuda, mais nada. E quando eu olhei na esquina tinha uma igreja universal. Eu tinha passado aquela esquina umas 10 vezes, mas ali tinha uma igreja universal. E eu entrei, chegando lá na igreja, eu olhei assim e falei,
chamei, olhei, não tinha ninguém, né? Eu chamei pastor, obreiro e tal. Ninguém apareceu. Não sei se o pastor estava, né, no banheiro, almoçando na hora. Mas ali eu falei assim, eu não vim aqui buscar pastor. Eu não vim buscar obreiro. Eu vim falar com Deus, com quem resolve o meu problema. E foi ali que eu ajoelhei, no último banco lá em Praia Grande, naquela sede. E ali, quando eu me ajoelhei, eu me derramei em lágrimas. Me derramei. Eu não só chorei, eu não só lembrei de tudo que eu tinha passado, não. Eu me derramei, falei, Deus, eu sei que eu não sou nada, eu não mereço nada. Eu não merecia nem estar pisando aqui na igreja. Quem sou eu para entrar dentro de uma igreja? Quem sou eu? Mas só me ajuda, porque eu não aguento mais. Falei para Deus, se for para viver assim, me mata de uma vez. Mas eu falei tudo que eu tinha para falar, eu falei para Deus. Tanto que eu levantei na hora, estava o auxiliar, não sei se era pastor, se era obreiro, estava na minha frente. E ele falou, posso te ajudar? Posso? Eu falei, não. Tudo que eu tinha para falar, eu já falei com Deus já. Dá licença. E saí dali. Mas ali eu saí com uma certeza. Foi quando eu comecei a deixar os maus hábitos. Não foi fácil, foi uma guerra. Eu comecei a fazer propósitos com Deus. Mesmo sendo louco, maluco, todo mundo na igreja me via e sabia que eu era um doido. Mas eu falei assim, eu vou mudar. Uma coisa que me marcou, que o pastor falou naquela época, eu lembro até hoje. O que cura você não é só a oração, é a tua decisão. E aí foi que eu ouvi que Deus tinha me escolhido, não era só para mim, não era só para aquilo. Deus tinha me escolhido para um objetivo muito maior, que eu ainda não tinha noção do que era. E ali, aquele dia, eu falei, que objetivo é esse? O que é isso e tal? E aí foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu falei, eu tenho que ter esse Espírito Santo. Eu tenho que receber esse Espírito Santo. Eu queria mais do que tudo. Queria mais do que tudo. Mas ainda não entendia. Foi aí que um dia eu vi o Bispo Macedo falando. O Espírito Santo só ia descer quando a gente se esvaziasse de nós mesmos. Já não era mais aí o diabo. Já não era mais aí a droga. Já não era mais aí ninguém. Era eu. Aí veio a inauguração do Templo de Salomão. Eu fui lá no templo aquele dia. Antes da reunião começar, eu olhei pro telão, né? E lá dizia uma palavra. Eu falei, ó Deus, eu quero uma resposta agora. A reunião não tinha nem começado. Eu quero, em espírito ali falando com Deus, eu quero agora. Eu quero agora. A mulher que estava do meu lado até falou, pensava que eu era maluco. Estava lotado. Mas eu olhei pro telão assim, na mesma hora que eu olhei. Na mesma hora. Estava escrito, se apossará de ti o Espírito de Deus. Profetizarás com eles e sereis um novo homem. Eu lembro até a música. Ele começou a cantar. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. E ali eu cantei aquela música e eu falei, Deus, enquanto tiver minha vontade aqui, a do Senhor não entra. Então eu entrego agora aqui toda a minha vontade, toda ali um gozo, uma alegria, algo inexplicável. Naquele momento assim eu senti uma alegria, uma força tão grande ali que eu sabia que Jesus estava ali, eu tinha certeza, eu queria contar para todo mundo. Eu não sabia nem como contar, eu tentei contar pro meu amigo Bruno, que me discipulou, me evangelizou ele para entrar na evangelização e tal, me discipulou o obreiro, e eu tentando falar para ele, Bruno, foi diferente, foi algo diferente, não sabia como falar, e os outros evangelistas, foi bom, né, Eu falei, não é possível, vocês não estavam no mesmo lugar que eu. Eu saí dali adiante, tanto que naquele mesmo dia, eu fui embora ali, eu andava de ônibus ainda naquela época, fui embora de ônibus, eu subi dentro do ônibus, eu
olhei assim dentro do ônibus lotado, tinha uns rapazes tudo assim lá no fundo, sabe, jogado. Eu me levantei dentro do ônibus e comecei a pregar. Evangelizei todo mundo. Daquele ônibus lá tem um rapaz que até hoje vai na igreja. Eu me transformei em um servo. E naquele exato momento eu passei a ter intimidade com Deus. Já não tinha mais comunhão, eu tinha intimidade. Na igreja eu comecei a trazer tanta gente que eu perdi as contas de quantas pessoas eu trazia. Comecei a encher ônibus. Aquele amor não parava, aquele fogo começou a arder dentro de mim. Eu me tornei um servo de Deus. Eu passei a obedecer em tudo, em tudo. Só que o mais bacana, o mais legal é que as pessoas que me viam como meus primos, envolvido com tráfico de drogas, a atual esposa dele, chamava ele de Zé Droguinha. Eu e ele usávamos droga junto. E quando ele me viu, eu não precisei falar. Ele falou: o que aconteceu com você? Eu quero isso pra mim. Foi muito forte que eu contei foi aí que eu contei meu testemunho para ele. Ele falou assim: amanhã eu vou nesse templo de Salomão. Para quem um dia foi tratado como uma ovelha negra da família, para quem foi rejeitado pela família, hoje minha mãe, ela diz que eu sou o orgulho da família. Queria agradecer aquelas pessoas que estenderam a mão para mim. Enquanto a maioria me rejeitava, aquelas pessoas que abriram a porta da sua casa, às vezes para mim dormir uma noite, me deram um prato de comida, como minha tia Ivana, a Dona Maria, a Dona Neuza, que me ajudaram muito. E eu agradeço ao Bispo Macedo e à Igreja Universal, porque se não fosse a Igreja Universal, não teria nenhum outro lugar que ia me aceitar de volta. Não ia ter nenhum outro lugar que ia poder me recuperar. E eu não teria conhecido Deus, não teria conhecido o maior amor da minha vida.